Entre o velame e a macambira, direito e justiça no cotidiano pé-de-serrense. Deve-se considerar um direito que existe entre o velame e a macambira, que é levar em consideração não só a norma posta, mas os aspectos sociais que existem por trás daquela norma posta, geral e abstrata. Então esse direito que nasce entre o velame e a macambira, que é uma expressão que eu peguei de um discurso de posse, e aí acabei formulando algumas ideias aqui, é um direito quando toca na realidade sertaneja. E quando ele toca entre o velame e a macambira, que são elementos próprios da flora do sertão nordestino, da caatinga. Entre as serras do pé de serra, nasce o pé-de-serrense, adjetivo que nomeia o povo de pé de serra, um cantinho do Brasil enraizado no velame e na macambira do sertão nordestino, exatamente entre duas serras, fato que deu origem ao seu nome. Com a resistência do mandacaru e a beleza do sabiá, o pé-de-serrense é uma força da natureza, que enfrenta, diariamente, a luta que é simplesmente ser um pé-de-serrense. Geograficamente, a cidade está localizada no recôncavo baiano, a cerca de 200 quilômetros da capital, Salvador, e conta atualmente com pouco mais de 14 mil habitantes. Entretanto, não tem Lampião nem Maria Bonita que faça a justiça chegar lá. Pé de Serra é a fronteira da justiça. O pé-de-serrense não costuma vê-la. Alguns nem sabem quem ela é. Seus filhos não estão presentes na cidade. Há apenas rumores de alguém que deixou seus documentos e depois foi embora, sem nunca mais voltar. Entre as memórias e histórias deixadas nos documentos, há fartas palavras bonitas que derretem qualquer um, ainda que nem mesmo saibamos o que significam. Aqui, no meu pé de serra, não se fala muito disso. Numa cidade em que a palma é a ração do gado, ninguém ensina o que é Estado Democrático de Direito. Por causa da partida da justiça, quando se nasce entre uma serra e outra, ou a gente inventa o nosso próprio direito, ou a gente fica sem. Aqui, na cidade das pedrinhas, no cantar do galo e no raiar do sol, se costuma falar que quando a montanha não vai até Maomé, então é Maomé que tem que ir até a montanha. Por isso, passando o olho nas letrinhas miúdas dos documentos da justiça, percebi que nos deixou alguns caminhos para ir até ela. Mas não sei como chegar lá. Aqui não tem rodoviária, tem nem fórum para me dar informação. E eu soube que era justamente por lá que a justiça costumava andar. Nós fomos felizes e felizardos, não sei que nós já tivemos nossa comarca, né? Nós tínhamos o nosso juiz, o nosso promotor, né? E isso trouxe um forte desenvolvimento no município, não no sentido de que a população buscava o judiciário, mas felizmente os judiciários foram magistrados, assim posso usar esse termo, acredito que esse é o correto, apaixonados pela lei, né, pela aplicação, pelo conhecimento, e o relacionamento povo-judiciário era inverso, era judiciário-povo. O judiciário tinha vontade de ensinar o povo de Pé de Serra, né? Eu me lembro que teve uma juíza, nossa primeira juíza, era uma mãe, né? Ela tratava o Pé de Serrense como mãe. Tem até a juventude, as crianças a chamavam de tia Isa, né? Justamente pela forma como ela tratava a cidade, né? Era como se fosse uma mãe, como se fosse uma tia que ensinava, que orientava. Então, assim, era dessa forma, era de baixo para cima. Com as vistas ainda mais apertadas, pude ver que uma das maneiras de ir buscar a justiça de volta era com a Defensoria ou com o Ministério Público. Mas esses dois não estão no dicionário. Não sei de quem são parentes, nem o que são, muito menos o que fazem. Será que os outros pé-de-serrenses sabem? Defensora sabe qual é a função do Ministério Público. Administrar o país. O que você faria hoje se precisasse entrar com uma ação e não pudesse pagar por um advogado? Procurar a promotoria pública. Complicado quando instituições são criadas para defender os direitos da população, mas quando isso é quase inacessível, como ocorre, né, é muito complicado. Eu mesmo já precisei de procurar, né, essas instituições, o Ministério Público, e foi muito difícil. Precisou mesmo, demandou muito tempo, perdi muito tempo e às vezes quando a gente consegue acessar demora tanto, né, de chegar, da nossa defesa chegar, é muito complicado. Muitas pessoas até desistem, né? Então,
função do Ministério Público? Não sei. Você já ouviu falar em defensoria pública? Também não. Você já entrou com alguma ação judicial? Não. Você já ouviu falar em defensoria pública? Sim. Qual é a função da defensoria pública? Até onde eu sei é a questão de defender quando não se tem a possibilidade de pagar um advogado. Então, hoje em dia não conta com esses polos. Com isso, como alguém daqui da cidade pode ter acesso à justiça sem essas instituições? Essas instituições a gente fica à mercê do judiciário e acaba tendo que ter contato com advogados. A gente vai aos advogados e somente as instruções que é dada lá a gente consegue resolver alguma coisa. Mas não tem muito o que saber. A gente acaba deixando tudo a mercê do advogado. Eu apelava para o Estado. Porque tem a justiça do Estado, né? Eu apelava para esse ponto. Aqui em Pé de Serra tem essa justiça? Que eu saiba, não. E se eu precisaria ir para onde? Que cidade? Que lugar? Bom, aí tem que ser uma cidade desenvolvida, uma cidade grande, né? Como Feira de Santana, Salvador. Há alguns anos passados, teve acesso. Mas de uns anos pra cá, zerou. Não tem acesso a nada. Nada. Por quê? Eu acredito que é por causa dos projetos políticos, né? Já aconteceu o caso na minha família, e aqui em Pé de Serra, todo mundo deixou. Eu não posso, eu sou menos. E aí não existe pessoa mais nem menos, todos nós somos iguais, né? E aí aconteceu um fato na minha família, uma pessoa tirou a vida de outra, da minha família. Mas aí no dia do nosso sentimento, alguém falou assim, não vai dar nada, porque é uma família de gente pobrezinha, aí mexeu com fogo. Porque foi nessa hora que eu falei, é hoje que nós vamos lá, e nós fomos e conseguimos. A gente mostrou para Pé de Serra que Pé de Serra é a cidade maior do mundo. Como afirma a autora Maria Tereza Sadek, acesso à justiça é um direito primordial. Sem ele, nenhum dos demais direitos se realiza. Desse modo, a inacessibilidade à justiça afeta de modo substancial o pleno exercício da cidadania. A Constituição Federal de 1988 consagrou o acesso à justiça como direito fundamental em seu artigo 5º, inciso 35, que assim dispõe: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Esse dispositivo constitucional implica a possibilidade de que todos, sem distinção, possam recorrer à justiça e tem como consequência atuar no sentido de construir uma sociedade mais igualitária e mais democrática, em que pese, o acesso à justiça deve ser pensado de forma ampla, não restrito ao acesso ao Poder Judiciário, mas a todas as instituições estatais e não estatais de resolução pacífica de conflitos. Ainda, a autora utiliza a alegoria de uma porta para afirmar em que consistiria em termos práticos esse acesso à justiça sob a perspectiva do processo. Para tanto, esse acesso estaria garantido quando, abre aspas, a porta de entrada permite que se vislumbre e se alcance a porta de saída em um período de tempo razoável, fecha aspas. Logo, pensar o acesso à justiça no Brasil requer uma análise que vá além da legalidade. É preciso se atentar aos aspectos de ordem econômica, social, política, organizacional, entre outros. Dentre os obstáculos verificados, convém ressaltar os 3 níveis reconhecidos na doutrina dos juristas Capelé e Gar, em trabalho pioneiro sobre a efetivação dos direitos: o obstáculo econômico, o obstáculo organizacional e o obstáculo processual. O obstáculo econômico remete à desigualdade econômica, que culmina em um menor acesso a informações, a representação adequada, a orientação e a assistência jurídica. Nesse aspecto socioeconômico-cultural, também é válido ressaltar o estranhamento, o distanciamento e a incompreensão dos termos jurídicos. O obstáculo organizacional refere-se à dinâmica de poder instituída na sociedade, de modo que certos indivíduos são isolados no contexto econômico e social e tendem a ter mais dificuldade de iniciar e manter um processo, como, por exemplo, um consumidor frente a uma grande empresa. Já o obstáculo processual compreende o excesso de formalismo, burocracias e o mecanismo normal de resolução de conflitos baseado na imposição da força pelo Estado. Essa vertente, por sua vez, defende a adoção e desenvolvimento de técnicas alternativas de resolução de conflitos, mais flexíveis e, possivelmente, mais adequadas às diferenças e particularidades de cada grupo social. A dificuldade na questão do andamento processual, né? Pé de Serra hoje está alocada a Riachão, então isso
agregou demais, sobrecarregou demais a comarca. E o processo é aquele que a gente fala, o processo não anda. Então, a dificuldade maior tem sido essa. As pessoas se apegam mais à ideia de justiça, à prefeitura e à delegacia, que são as instituições mais próximas da população. O Ministério Público, em especial, o próprio Poder Judiciário, eles vivem encastelados no seu gabinete. Promotores de justiça, defensores e juízes não são figuras que as pessoas encontram com facilidade. Chegou a ter mais processos que Riachão do Jacuípe. O fechamento da comarca de Pé de Serra para a sociedade foi um retrocesso. Um retrocesso, porque aqui, quando a Pé de Serra era comarca, você aforava uma demanda e era cerca de 100 dias, 150 dias, a prestação jurisdicional era dada. Então, o jurisdicionado acreditava no Estado, acreditava na justiça. Hoje, muitas demandas deixam de ser aforadas por descrédito, pelo fato do detentor do direito ter a falsa sensação de que seu direito ele não vai ser tutelado. Eu entro e eu morro aqui e não resolve. Cidades pequenas, onde não há uma difusão, como nas maiores cidades, dessas instituições, eu acho que a barreira é um pouco maior. As pessoas, quando a gente fala uma expressão ou outra, ou às vezes até quando a gente carrega um livro, alguma coisa do tipo, as pessoas olham com aquele olhar provérbio, como se você tivesse emanasse poder, até lhe trata um pouco diferente, por causa desses ritos que o direito tem, que causa afastamento, não proximidade. E isso é um grande problema, porque o direito deve ser instrumento de cidadania. A Constituição é um instrumento de cidadania. Advogados, promotores de justiça, juízes e os demais entes e órgãos que compõem o sistema de justiça, eles têm o dever de efetivar a Constituição e efetivar os direitos que estão previstos na Constituição deve ser feito de um modo inclusivo. Então, a gente tem esse papel de traduzir o direito de uma linguagem um pouco mais simples. Com certeza, porque muitas ações ou muitos processos ainda deixam de ser resolvidos ou concluídos com a rapidez talvez um pouco maior por conta disso, né? E em Riachão, a gente sabe que demanda, que tem um custo, nem todo mundo tem esse valor. Há o horário também, os chamados carros de linha, né, que fazem linha, só funcionam mais o sol, mais pela manhã, os carros alternativos, à tarde não tem. Então, com certeza aqui a população estaria lá diariamente, né, quando necessário, naquele contato corpo a corpo que a gente chama com o balcão, com o juiz ou com qualquer outro servidor que fosse necessário acontecer esse contato. E em Riachão não, essa demanda é bem mais difícil. E constitui um microcosmo que reflete a situação desigual de acesso à justiça vivenciada no restante do país. Contudo, com a grave sobreposição de obstáculos referentes à sua condição intrínseca enquanto cidade interiorana do Nordeste brasileiro, que conta com baixo contingente populacional e que não possui sequer uma comarca ativa. Nesse ponto, a cidade foi uma dentre as 50 cidades baianas que tiveram suas comarcas desativadas no ano de 2011. Por conseguinte, os processos de responsabilidade do primeiro grau da respectiva comarca foram distribuídos para a comarca de Riachão do Jacuípe, que atende também outras cidades localizadas na mesma região. À época, o Tribunal de Justiça da Bahia alegou que a medida foi implantada devido à baixa movimentação de processos nestas comarcas. Tal informação, contanto, como vimos, não condiz com a realidade dos fatos. Ademais, vale salientar que não houve nenhuma divulgação do Tribunal de Justiça acerca desses números. Além disso, afirmou que a agregação visava oferecer melhores condições de atendimento para a população, como uma melhor distribuição de processos entre os juízes, o que não ocorre na prática.
Os custos com deslocamento para outros municípios, a fim de recorrer a serviços e informações em outras localidades, é uma das principais reclamações da população local, em conjunto com o peso da condição social e as dificuldades de compreensão do famoso juridiquês, expressões de cunho jurídico. Desse modo, depreende-se que uma gestão eficiente dos recursos do Poder Judiciário deve aproximar a justiça da população, levando em conta a morosidade, as barreiras econômicas e as limitações de conhecimento, que excluem os menos favorecidos. Logo, as recorrentes tentativas de reorganização das instituições de justiça devem focar para além das questões orçamentárias e de celeridade dos processos. É preciso garantir melhorias estruturais nesses espaços, encurtando a distância existente por meio da modernização no atendimento. Por fim, embora sejam constatadas algumas contradições no que tange à legislação e o exercício prático de seu conteúdo, vale ressaltar que o acesso à justiça é um ponto crucial para a garantia dos demais direitos assegurados pela Constituição Federal. Porque nós somos daqui. Então, se nós estamos vivos aqui, nós temos que gritar mais alto, eu aqui. E aí alguém vai vir me resgatar. Mas se eu ficar calada, eu sou perdedora a vida toda, né? É assim.